Começando mais uma aula do nosso curso de Excel. E a aula de hoje vai ser uma aula um pouco mais tranquila, um pouco mais curiosa, que a gente vai passear pelas guias aqui e ver as funções que a gente ainda precisa aprender, né? Então, algumas a gente viu na raça, algumas a gente viu alguns atalhos. Agora a gente vai passear pelas guias aqui do Excel para completar o nosso aprendizado. Então, vou começar aqui, ó. Primeira parte aqui, ó, o recortar, tá bom? Você pode usar o atalho Ctrl X. Então, ó, remova a seleção e a coloque na área de transferência para poder colar em outro lugar. Então, digamos que você queira, vamos pegar aqui, ó, controle de estoque, aquela nossa primeira planilha. Deixa eu mudar o zoom aqui. Então, o copiar a gente já aprendeu, né? Você pode vir aqui, por exemplo, copiar essa estoque, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V e ele copia a célula, né? Ou simplesmente clica e arrasta aqui. Agora, o recortar, em vez de ele simplesmente manter a célula que você copiou, né? Ele vai exatamente recortar essa célula. Então, você dá um Ctrl X e aí quando você dá o Ctrl V, que é o colar, ele tira a célula, né? Então você remove aquela célula. Então a diferença entre o copiar e o recortar é que o copiar, quando você copia aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ele mantém a célula original. Quando você recorta, é como se você pegasse essa célula e movesse ela para outro lugar. E aí você pode usar esse mesmo comando aqui, ó, recortar, clica aqui, colar, tá bom? Então você pode usar tanto aqui pelos botões quanto pelos atalhos, né? Que no caso aqui, Ctrl X recorta, Ctrl V cola. Assim como o copiar, você também pode usar esse botão aqui, ó, que é o nosso Ctrl C, né? Mas se você quiser, você clica aqui, dá o Ctrl C, clica aqui onde você quer colar e pode clicar em colar ou simplesmente também dá o Ctrl V. Próximo comando que a gente vai ver é esse daqui, né? A gente já viu a parte de formatação, de alinhamento, agora a gente vai ver esse daqui, ó, orientação. Gire o texto na diagonal ou na vertical. É uma ótima maneira de rotular colunas estreitas, tá? Então a gente poderia utilizar, vamos pegar uma outra planilha aqui que fica mais fácil de ver. Então, por exemplo, se você tem umas colunas assim que são mais estreitas, aqui não está tão estreita, né? Mas eu vou estreitar as colunas para a gente ver o que o comando faz. Então imagine que você tem um documento com várias colunas assim e com esses nomes aqui mais estreitos, tá? Você pode simplesmente selecionar essas células aqui e inclinar o texto. E aí ele vai fazer dessa forma. Então você acaba, às vezes, né, ganhando um pouco de espaço ou até dando uma cara diferente para o seu documento, tá? Você pode mudar a orientação aqui, pode, deixa eu selecionar aqui, né? Seleciona as colunas, clica aqui, ó, em vertical. Então você pode dar uma visão diferente aqui, né? Girar o texto para cima. Então, de acordo com a forma que você clicar aqui, ele vai deixar. E você pode também vir aqui no alinhamento e escolher alguma coisa na direção do texto aqui, ó, uma coisa mais personalizada, tá? Então aqui está em menos 90, por exemplo, eu quero menos 30. Ele te mostra aqui como que vai ficar, você dá um OK e aí ele vira para menos 30. Tá bom? Você pode vir aqui, mas cliquei errado, você pode vir aqui, formatar e aí você acerta aqui também, ó, né, um por um, ou você simplesmente pode vir aqui e clicar aqui, por exemplo, no menos 90 ou no menos 45, né? Vamos deixar menos 45 aqui, ó. E aí ele vai mudando a angulação do seu texto, tá? Então você pode fazer dessa forma aqui. E se você quiser voltar, você vem aqui e deixa em 0. E aí o texto volta para o normal, que é o 0 graus aqui, tá bom? Então mais um comandinho aí que a gente aprendeu é o de orientação, que gira o texto na diagonal ou na vertical. Outro comando aqui, ó, vou selecionar essa célula A3, né? Deixei selecionada como célula ativa e você pode vir aqui no inserir células. E aí você pode escolher, né, deslocar a célula para baixo, deslocar as células para a direita, ou uma linha inteira ou uma coluna inteira. Nesse caso, eu vou escolher linha inteira. E aí ele insere uma linha nova aqui, tá? Em cima da onde eu tinha selecionado. E ele dá essa opção do pincelzinho logo que ele criou a nova linha, tá? Se eu clicar fora, esse pincelzinho some. Então ele está me dando a opção aqui, ó, de formatar como a linha de cima, que é essa linha em vermelho, e é a apresentação que ele está mostrando, ou formatar como a linha de baixo, que é essa da formatação em branco, ou então sem formatação nenhuma.
Por exemplo, se eu escolher formatar como acima, ele vai manter vermelho. Se eu escolher formatar como abaixo, ele mantém branco. Se eu der um duplo clique, aí ele já perde aquele pincelzinho de formatação. Então, de novo, ó, seleciona a célula, clica em inserir, você pode clicar em inserir linhas, e aí ele já insere diretamente a linha. Vou dar um Ctrl Z. Se você clicar em inserir células, ele te dá essa caixa de opção de linha inteira, ou célula para a direita, ou célula para baixo. E eu escolhi linha inteira aqui, e aí agora eu vou querer que ele formate como acima. Tá bom? Se você der o duplo clique, ele já tira o comando do formatar e fica dessa forma. E você também pode escolher excluir através daqui. A gente aprendeu a clicar com o botão direito e inserir, né, a linha, ou clicar com o botão direito e excluir a linha. E você pode também utilizar o comando a partir daqui, ó, da guia excluir células. E aí você clica excluir células, excluir linhas. Então eu vou primeiro excluir células. E ele dá a mesma opção e eu falo, quero excluir a linha inteira. E ele deixa eu excluir aqui. Tá bom? Então um comandinho aqui, só um atalho para você entender, que é mais prático na minha forma de interpretar, você utilizar o atalho, né, do comando através aqui do lado direito. Mas ele também te dá essa opção de excluir célula. Vou dar um Ctrl Z aqui. Tá bom? Então, quando eu dei só o excluir célula, deslocar célula para cima, ele excluiu a célula que estava e trouxe isso daqui para cima. Tá bom? Então você pode ver que aqui está faltando uma, que foi a célula que eu excluí. Então não era bem isso que eu desejava, vou dar o Ctrl Z, ele volta a célula, aí eu venho em excluir, excluir célula, seleciono a linha inteira e dou um OK. E aí pronto, ó, aí a planilha continuou da forma original. Agora a gente vai para a guia inserir, né? A gente estava na página inicial, vamos ver a guia inserir. Então a gente já aprendeu tabela dinâmica, já aprendeu imagens, formas, tá bom? Vamos aprender agora mais alguns comandos aqui. E você pode utilizar aqui, ó, cabeçalho e rodapé. Então, o modo de exibição de layout da página não é compatível com congelar painéis. Tá? Os painéis serão descongelados. Deseja continuar? Ok. Então, a gente estava com o comando congelar painéis ativados nesse caso, né? E para utilizar cabeçalho e rodapé, ele descongela os painéis. E aí ele divide para a gente o documento dessa forma. E ele te dá a opção de colocar aqui, ó, um cabeçalho. Então, você pode colocar aqui, ó, por exemplo, curso, não vou pôr curso de Excel, né? Vamos colocar aqui, ó, produtos e dimensões, como se fosse a sua planilha. E quando, então, ele já te ativa o comando, você escreve o que você quer, clicou fora, ele já replica para todas as páginas aqui o cabeçalho. E da mesma forma, você pode clicar no adicionar rodapé. Então, clica aqui, ele ativa o comando e você pode pôr, por exemplo, o seu e-mail ou o site da empresa. Então, www.empresa.com.br. E aí, o seu documento vai ficar com o rodapé em todas as páginas, tá? Então, essa visualização, ele te dá aqui embaixo, o layout da página. Tem a visualização normal. Aí, para você enxergar os cabeçalhos e rodapés, é nessa visualização aqui do meio. E aqui você vai ter suas áreas de impressão, como a gente já viu na aula anterior. Tá bom? Então, a intenção aqui é só você entender como você edita os cabeçalhos e os rodapés do seu documento, caso você deseje inseri-los na sua planilha. O próximo comando é o linha de assinatura, tá bom? Então, ó, ele adiciona uma linha de assinatura, obviamente, vai inserir aqui que especifique onde a pessoa deva assinar. Então, dependendo do documento que você fizer, você vem aqui e coloca a linha de assinatura. Então, ele coloca aqui, ó, por exemplo, quem é a pessoa que vai assinar. Eu vou colocar aqui, ó, Denis Nicolai. Cargo do signatário, vamos colocar aqui, ó, educador. Endereço, então você vai colocar aqui, ó, seu e-mail. Vamos colocar o e-mail normal aqui, ó, contato@denisnicolai.com.br. Instruções, aí antes de assinar, verifique se o conteúdo está correto, tá? Mostrar data de assinatura, permitir que ele adicione comentários. Então não quero, vou deixar dessa forma aqui, ó. E aí ele vai inserir a linha de assinatura aqui, ó. E aí você pode trazer isso para o documento, tá? Então essa caixinha, ó, você vê que está aqui, ó, Denis Nicolai, educador. Essa daqui é essa linha de assinatura. Então, dependendo no documento que você for fazer, você pode trazer para o final, você pode colocar no meio do documento.
aí você coloca da forma que melhor lhe convier. Aqui é só um exemplo, tá? Esse documento não teria essa linha de assinatura, é mais para você entender como que funciona o comando aqui e como que isso ficaria. Tá? Então vamos dar um imprimir aqui, ó, para poder visualizar, né? Então ele está na outra página, vamos achar a linha de assinatura. Olha lá, então ele aparece assim, tá? Com só onde deve ser a assinatura, o nome da pessoa e o cargo aqui e a linha de assinatura aqui. Entende-se que a pessoa vai assinar logo acima. Tá bom? Então, linha de assinatura mais um comando aqui. Agora eu vou deletar essa linha de assinatura aqui, vou voltar para o normal e a gente vai ver equação, tá bom? Então a equação é diferente da função, né? A gente aprendeu aqui, por exemplo, igual 2 mais 2 e dá um enter, né? Então isso daqui é uma função, tá? Isso é uma função aqui, ó. Ele aparece aqui na linha de função. Equação é simplesmente ficar aparecendo o 2 mais 2, tá? É ficar aparecendo dessa forma, porém com uma cara mais bonitinha aqui, né? Então você tem algumas equações já prontas, né? Que ele te dá aqui, ó. Vamos pegar Pitágoras, que é bem conhecido, e ele traz dessa forma aqui, ó, tá vendo? Ó, com uma escrita com uma potência, né? Então você pode editar, então você pode também mexer na dimensão aqui. Então se você quiser escrever uma equação, você vem aqui em equação e escolhe qual que você quer. Você pode também clicar no botão direto, tá? Então, ó, eu vou fechar o comando aqui. Você vem em inserir equação e clica aqui no símbolo, tá? Eu clico aqui embaixo, ele traz as equações prontas já. Mas você pode clicar direto nesse símbolo do π e aí você escolhe qual equação. Por exemplo, fala, eu quero pôr uma fração. Você clica aqui e escolhe como você quer o tipo de visualização. Então, eu quero uma fração desse tipo, ó. E aí ele deixa você editar. Você clica aqui e coloca 3 sobre 2. Então veja que ele não faz a conta, tá? Ele não faz a conta, é simplesmente uma forma de visualização, né, de apresentação. Então se eu puser igual 3 sobre 2 aqui na função, ele vai fazer a conta. Então nesse caso é simplesmente um jeito mais bonito, mais harmônico de você escrever as equações aqui na aba inserir em equação. Da mesma forma, você pode utilizar o símbolo. Então, os símbolos são para outros caracteres que não são comuns de encontrar no seu teclado. Então, você pode escolher aqui, né, caracteres especiais ou símbolos. Então, vamos aqui nos símbolos. Você pode escolher todos, né? Aqui está em subconjunto. Então, você pode escolher aqui o subconjunto, latim básico, extensões, tudo mais. E aí você escolhe o símbolo, tá? Você corre aqui com a barra de rolagem e escolhe um determinado símbolo. Aqui são os mais usados recentemente. Então você pode ver que tem um sinal de diferente, às vezes é legal para você utilizar uma forma de escrever. Às vezes você quer usar um beta, uma seta, e aí você clica e vai dando um inserir aqui e ele vai inserindo, né? Você vê aqui na célula, ó, que conforme eu vou clicando ele vai inserindo, tá? Então você pode também, depois fecha aqui o comando e ele mantém os símbolos. Se você vai ficar usando vários símbolos toda hora, uma dica que eu dou, em vez de você clicar na célula, vem em símbolo, aí você insere um símbolo aqui, depois fecha, aí você vai usar outro símbolo, vem aqui, escolhe um símbolo, insere, para você não ficar repetindo esse comando toda hora, às vezes vale a pena pegar uma célula aqui, clica no símbolo, insere vários, você pode dar 2 cliques aqui, que também, deixa eu tirar aqui para visualizar. Se você der 2 cliques com o botão esquerdo, ele já vai inserindo, tá? É como se eu clicasse aqui e clicasse em inserir. Então 2 cliques, 2 cliques, 2 cliques, 2 cliques, 2 cliques, e aí você insere vários que você vai utilizar, fica tudo aqui. Aí quando você for digitar, você vem aqui, dá um copiar, né, Ctrl C, e vem na célula que você vai usar, Ctrl V. Agora eu quero a seta, Ctrl C, aí você vem aqui embaixo, Ctrl V. Então você pode inserir vários símbolos, depois utilizar de uma forma mais fácil, ou se você preferir, você pode vir aqui na função símbolo e inserir um por um. Tá? E aí é legal, que tem bastante caractere que você não necessariamente, né, ou às vezes não tão fácil, né, não tão visível tá no seu teclado, você encontra aqui no símbolo da guia inserir. Agora eu vou apagar tudo isso daqui para dar uma limpada e a gente vai utilizar a guia layout da página. Então vamos ver a guia layout da página aqui. Você tem a área de impressão, então ó, definir área de impressão.
você selecionou uma única célula para a área de impressão. Se estiver correto, clique em OK. Se selecionou acidentalmente, clique em cancelar. Então você cancela porque não é isso que a gente quer de área de impressão. Mas você pode vir aqui, ó, seleciona, por exemplo, a tabela, que é o que interessa, e clique em área de impressão, definir área de impressão. E pronto, ele já definiu. Então você lembra que vindo aqui você consegue visualizar como que ficou a área de impressão, tá? E se você preferir também, você pode vir no arquivo, imprimir e ver como é que ficou. E aí a gente já viu como é que funciona esse comando aqui. Mas é um outro lugar que você pode definir sua área de impressão antes de olhar como que vai ficar a sua prévia da impressão aqui. Tá? Então você vem por esse comando, layout da página, área de impressão e define aqui. Orientação, retrato ou paisagem. A gente já viu também. Se definir paisagem, ele vai trazer a linha aqui, porque a folha vai aparecer no formato deitado, né? Paisagem. E aí você pode também mudar a orientação a partir desse comando aqui. Então, tanto faz mudar aqui no layout da página, nessa orientação, ou mudar pela parte do imprimir, aqui no arquivo imprimir, tá? É o mesmo comando. Então, mais um que você vê que o Excel permite que você faça o mesmo comando de diferentes formas, tá? Imprimir títulos, tá? Escolha as linhas e colunas a serem repetidas em cada página impressa, por exemplo, linhas e colunas com rótulos ou cabeçalhos. Então, ó, vamos ver aqui, ó. A gente colocou o cabeçalho, certo? Produtos e dimensões aqui. E eu vou definir a nossa área de impressão no formato retrato. Você vê que aqui, ó, ele está cortando, né? A segunda página é a partir dessa linha azul aqui. Então, ó, em imprimir, a segunda página não tem o título das colunas, tá? Produto, cor, modelo, dimensão. Então veja que não tem essa primeira linha com os títulos, tá? Então o cabeçalho é uma coisa e o título da coluna é outro. E aí a gente pode vir aqui em imprimir títulos. E aí eu vou colocar qual que são os títulos, ó. Você vem aqui na área de impressão, ele está definido já, né? Linhas a repetir na parte superior. Aí você clica aqui e seleciona quais são as linhas a repetir na parte superior. Então eu escolhi a linha 1 aqui, tá? E vou dar um OK. Pronto. Agora vamos ver como é que ficou a nossa impressão. Você vai vir em imprimir, primeira página, OK. Segunda página, agora ele está repetindo o título das colunas. E ele mantém o cabeçalho e o rodapé. Então é um comando diferente que fica mais fácil. Quando você tem uma tabela que é muito extensa, que vai imprimir em mais de uma página, né? Então no caso aqui a nossa tem 2 páginas, mas você pode ter uma tabela que vai dar 10 páginas, 20 páginas. E aí é legal você repetir esse título na hora de imprimir, porque aí fica visível, né? Então você percebe que aqui, ó, ele não duplica, né? Ele mantém só o título da coluna, só que essa planilha ela estende até lá embaixo, né? Então imagine que isso daqui tem milhares de linhas. Agora, quando você for imprimir, por ter selecionado aqui imprimir títulos, ó, você tem até o símbolo da impressora. Ele vai manter esses títulos a cada nova página para que a pessoa saiba o que é aquele dado que ela está olhando na página 2, 3, daí por diante. Agora a gente vai ver um novo comando, eu vou mudar para a visualização normal aqui, que é linhas de grade. Então você pode tirar as linhas de grade, que são essas linhas aqui de trás que demarcam cada uma das células. Tá? Então tem uma diferença aqui, ó. Às vezes você vai pegar uma planilha, vou abrir uma nova planilha, em que se você tirar a linha de grade, ele fica com o fundo todo branco. Agora, tem um outro comando que dá para fazer essa mesma impressão, porém as linhas de grade, elas existem, tá? Que é o comando colorir. Então, se você clicar aqui, selecionou a planilha inteira, vir no página inicial e colocar aqui, ó, um preenchimento branco da célula, você vê que as linhas de grade estão exibidas aqui, ó, e você fala, o comando não está funcionando? Está. É que essa célula está colorida. Então, quando você seleciona tudo e dá uma cor, a linha de grade não aparece. Tá? Então, eu mudei a cor para ficar mais claro de ver, mas se você vier aqui, ó, não aparecem as linhas de grade. Agora, eu vou descolorir. Cliquei aqui, página inicial, vem em cores do tema e dá sem preenchimento as linhas de grade aí. Tá? Então, isso daí acontece. Eu vou colorir só um pedaço para você ver como é que funciona. Ó. Então, quando você colore a célula,
as linhas de grade elas não aparecem, mas não é que elas não aparecem, né? É como se elas estivessem atrás da cor, como se você tivesse pintado essa emenda das células. E se você vier aqui em linhas de grade e não exibir, aí ele tira tudo. E quando você exibe, se a célula estiver pintada, ela não vai aparecer, tá bom? E aqui títulos, né? Você pode escolher manter os títulos ou não, tanto os títulos das linhas quanto os títulos das colunas que o Excel traz por padrão. Tá? Então você pode, vamos pegar aquela planilha que a gente escreveu o título, se você quiser manter só isso daqui, ó, só o título personalizado que a gente criou, você pode tirar o título do Excel aqui. E de qualquer forma, quando você seleciona, ele te mostra aqui qual é a célula ativa. Né? Então, ó, B1, aqui A1, e você sabe que sua planilha começa nessa célula. Mas, comumente, utiliza-se com os títulos sendo exibidos. Agora a gente vai para a guia Fórmulas, né? E a guia Fórmulas a gente já aprendeu bastante coisa aqui nos atalhos, né? Então, inserir função é a mesma coisa que você apertar o igual, né? Você clica aqui, ele vai te dar uma opção de escolher uma função e ele já dá o igual aqui na célula que estava ativa, né? Então, eu vou cancelar, não tem nada na célula. Se dá um inserir função, ele dá o igual, né? Pouco utilizado, tá? Esse botão, porque como a gente aprendeu o autocompletar, conforme você vai escrevendo, ele vem trazendo as funções que você deseja. Então, conforme você vai utilizando, né, cada vez, quanto mais você utiliza o Excel, mais você vai gravando as funções e automaticamente fica mais rápido você fazer dessa forma aqui, tá? Então, só para você saber que aqui é um outro caminho. Autossoma, a mesma coisa. Na página inicial, a gente viu esse autossoma aqui, ó. É o mesmo botão. Você pode ver que ao clicar aqui, ele vai dar essas funções. Só que na guia Fórmulas, ele também tem esse atalho, tá? Então é o mesmo botão. E aí ele também tem o usados recentemente. Então, conforme você vai trabalhando, ele vai salvando automaticamente as funções aqui, tá bom? Então aí você já tem aqui uma biblioteca de funções financeiras. Dependendo do que você for usar, você pode vir direto nesses ícones aqui e procurar a função que você deseja, tá? Eu não vou passar, mas é só mostrar para você onde você encontra cada uma das funções, porque cada caso é um caso, vai depender da área que você trabalha, da empresa que você está, da necessidade que você precisa resolver. E aí você pode encontrar aqui, ó. Então você tem funções lógicas, algumas a gente já viu, né? Função E, função C, funções de texto, tá bom? Concatenar, exato. Então você tem algumas funções aqui. Data e hora, por exemplo, agora. Se eu clicar aqui no agora e der um OK, ele vai mostrar que agora é 21/7/2021, 2h20 da manhã. Esse é o horário que eu estou gravando essa nossa aula. Tá? Então você pode utilizar funções de data e hora aqui, dependendo da sua necessidade. Pesquisa e referência, matemática e trigonometria, e aqui mais funções. Aí tem funções estatísticas, funções de engenharia, cubo, informações, né? Então você tem várias funções para poder navegar através da guia Fórmulas. Agora a gente vai conhecer aqui a guia Exibir, tá? Então você tem aqui, ó, Zoom na seleção, que é onde estão selecionados os meus dados, né? Quais são minhas células. Então vou selecionar a tabela aqui, até essa linha de baixo aqui, ó. Selecionei até essa linha de baixo e você vem e clica em Zoom na seleção. E aí ele traz para você no tamanho exato da sua tela o zoom nessa parte de seleção. Então se você quiser ver menos, aqui eu segurei o Ctrl, né? Rodei o scroll do mouse, igual a gente viu, para frente ou para trás o scroll com o Ctrl pressionado. Ou você pode vir aqui na barrinha de baixo, também clica e arrasta, ou clica no menos, ou clica no mais para mudar o zoom. Agora uma forma rápida é, você seleciona aqui, clique em zoom na seleção e ele já traz para você. Se eu quiser só a tabela, clica aqui, seleciona esse comando. Ou zoom 100%, ele ajusta aqui de volta para 100%. Então você está com uma planilha muito grande, quer ver os dados assim, ou se você quer trazer um pouco maior os dados, igual eu faço aqui para ficar mais didático, né? Deixa os dados um pouco maior, com o zoom maior que 100%, aqui você já dá um clique e ele já ajusta novamente para o 100%. E outra opção é você clicar aqui no botão Zoom e ele te dá alguns padrões já, né? 75%, 25%, ou até você colocar personalizado 100%, ele vai dar a mesma visualização que esse aqui, por isso que não muda nada. Então, se eu diminuir, clico aqui em 100%, ou se eu clico aqui e coloco o 100%, ele vai dar o mesmo resultado. Então, vários comandos de zoom aqui para você
facilitar e ganhar velocidade na sua visualização. Outro ponto importante é a parte aqui da visualização das páginas. Então a gente viu os comandos aqui na parte de baixo e você tem também aqui na parte de cima. Você pode ver que eu cliquei em visualização da quebra de página, que a gente viu na parte de impressão, que é essa mesma visualização. Então quando eu ponho normal, aqui embaixo ele já traz para o normal. Quando você clica em quebra de página, aqui embaixo ele já traz para o botão, para o terceiro quebra de página. Layout da página é esse do meio aqui. E aí você tem modo de exibição personalizado, que eu nunca usei esse botão aqui, tá? Então não acho que seja tão útil. Esses 3 pré-determinados já são mais que suficiente para você utilizar o Excel da melhor forma, tá? Agora, se nenhuma dessas exibições forem suficientes para você, você pode personalizar aqui utilizando esse botão, personalizar modos de exibição. Vou voltar no normal aqui, para ficar de uma forma mais didática. E aqui a gente tem linhas de grade, igual a gente já viu, aquele mesmo comando, títulos e barra de fórmulas, que é essa barra aqui. Então a gente viu que tinha linhas de grades aqui também, ó, na layout da página, na aba layout da página, e você também tem aqui no exibir. Então, o comando duplicado do Excel, né, um outro caminho. Às vezes você está trabalhando mais nessa aba e você não precisa ficar mudando de aba, perdendo tempo procurando onde estava o comando. Então fica mais fácil dessa forma aqui. Às vezes ele deixa alguns comandos que são mais parecidos com o que você está utilizando aqui, né, na parte de formatação, que aí você já tem essa edição de uma forma mais fácil, por mais que o comando apareça de uma forma duplicada. Então, como você já percebeu, tem várias formas de fazer um mesmo comando dentro do Excel. Agora aqui também tem a aba ajuda, tá? Então se você não souber alguma coisa, você pode clicar aqui no ajuda e ele já te dá algumas opções aqui, ó, criar marca d'água, colaborar, né? Então como que você compartilha arquivo, e aí você tem diversas opções aqui, ó, fórmulas de funções. Às vezes tem algum conhecimento, alguma coisa que você não está conseguindo fazer, é mais fácil vir aqui no ajuda do Excel, que tem vários conteúdos, né? E em vez de ir no Google, né? De procurar na raça, às vezes no Google tem vários fóruns, tem informações que são colocadas de uma forma informal na internet, sem nenhuma base, né? Sem nenhuma confiabilidade. E agora aqui no Excel você consegue encontrar de uma forma mais precisa e confiável quais são as informações que você quer. Então tem aqui, ó, preencher dados automaticamente nas células da planilha. Você clica aqui que ele vai abrir para você e vai te dar uma explicação de como você faz o comando que você está precisando. Ou você coloca aqui, por exemplo, formatar célula, dá um Enter e ele vai trazer os resultados de formatar célula. Então, dependendo do que você quiser fazer, é mais fácil vir aqui no pesquisar, digitar diretamente o que você deseja e aí ele vai trazer para você esses resultados. Você vê qual que é o do seu interesse e clica para saber o que ele vai trazer. Então, ó, formatar números como datas ou horas, se for esse o caso, e aí ele traz para você alguns exemplos aqui de como fazer. Tá bom? Então, às vezes é legal, porque ganha tempo para você e um comando mais específico para complementar os seus conhecimentos no Excel.